Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 26 de janeiro. Ibovespa voltou do feriado com perspectiva negativa, começou até bem o dia, mas perdeu força no decorrer do pregão e fechou com queda de 1,03% em 68.709 pontos, anulando assim uma expectativa de alta que ele tinha deixado no dia 24/1. Testou um suporte de 68.561 pontos, mas aumentou a probabilidade, apesar de não ter fechado abaixo, aumentou a probabilidade de oscilar aí abaixo de 68.514 no próximo pregão, em busca de valores mais baixos, seriam suportes em torno dos 68 mil pontos a 67.810 pontos. Lembrando que em 68 a 67 mil pontos é uma zona de suporte que já havia sido comentada em uma videoanálise semanal, produzida após o fechamento da semana anterior, e que comentava uma zona de suporte mais importante para o Ibovespa, que anunciava um possível teste depois do fechamento da semana anterior, 67.981 a 66.947. Então, próximo dos 68 mil pontos, eu diria que é uma região interessante para pensar em compras de curtíssimo prazo, porque no curto prazo não está tão interessante assim um momento para o Ibovespa, pelo menos as ações aí que compõem o Ibovespa. Olhando aqui para o Dow Jones também tem outro ponto que preocupa. Não conseguiu fechar acima dos 12 mil pontos. Hoje tivemos a divulgação da nova taxa de juros nos Estados Unidos. O Fed decidiu mais uma vez manter a taxa de juros entre 0 e 0,25 ponto percentual. E isso trouxe uma reação aí, pelo menos, vamos dizer assim, de equilíbrio no dia. 0,07% foi o fechamento do Dow Jones positivo, mas com um candle de reversão. Fechando o próximo pregão abaixo dos 11.961 pontos, teremos um topo no Dow Jones apontando para 11.867 a 11.837 pontos, que são os primeiros suportes para o Dow Jones. Além disso, em relação à possibilidade de repique no Ibovespa, a gente tem primeiro, está coerente LAD e está coerente a LAD com a queda do Ibov, os dois perdendo fundos anteriores. Agora, a possibilidade de compra de curtíssimo prazo na região dos 68 mil a 67 mil pontos é porque mais um dia de baixa do Ibovespa, a gente vai ter o Ibov aqui na região sobrevendida de 50% a 70%, uma região interessante para pensar em compra. Olhando para as ações, antes de falar da Petrobras e Vale, fluxo capital estrangeiro, outro ponto negativo, estrangeiros vêm apoiando, vêm empurrando o Ibovespa para baixo. Dia 21, que foi sexta-feira, saída de 225 milhões de reais. Então nós já temos aqui uns 5 dias consecutivos aí de retirada, 5 ou mais dias consecutivos de retirada por parte dos estrangeiros. Então vem no movimento de retirada dos estrangeiros, o que vai apoiando a queda do Ibovespa e dificultando um retorno do Ibov para cima dos 70 mil pontos. Saldo ainda em janeiro, positivo em 1,4 bilhão de reais. Agora olhando para as ações, Petrobras já tinha deixado um sinal negativo no pregão anterior ao fechar abaixo de 27,02, compartilhei isso com todos aqui, aumentando a chance de teste dos 26,71, foi o que ela fez hoje. Tentou até abrir bem o pregão, mas perdeu força já na primeira hora de pregão, não conseguiu fechar acima dos 27,25, fechou exatamente nesse valor, perdeu força, reverteu a primeira hora de pregão e aumentou a chance de queda. Mais uma vez, a ação não consegue voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, o que demonstra aí um controle nesse momento por parte dos vendedores. Piora a situação da Petrobras ao fechar um pregão abaixo de 26,71. Esse suporte é um suporte importante que já tinha sido respeitado aqui umas 3 vezes e tinha dado subida em seguida para a ação. Agora um fechamento abaixo de 26,71. Deveremos ver a ação buscar 26,40, suporte intermediário, e depois um mais importante ali em torno de 26,09, já junto da média móvel simples de 65 períodos. Vale 5 não conseguiu gerar ainda, confirmar o pivô de alta no gráfico 60 minutos, que é um fechamento de 1 hora de pregão, o candle de alta fechando acima de 52,94, não fez isso, até oscilou acima, mas perdeu força e gerou um sinal de baixa, baixa ainda na ação. Não dá para dizer que nós temos um sinal forte de queda para o ativo nesse momento. Mas para pensar em uma perspectiva maior de buscar o topo histórico,
seria mesmo ver o papel fechar um pregão acima de 52,94, melhor no gráfico de 60 minutos. Um fechamento abaixo da média, aqui exponencial de 13 períodos, que está nesse momento 52,04, é que vai confirmar um sinal de queda para esse papel, que vem em tendência de alta forte, e por enquanto se sustentando bem, mesmo com o Ibovespa caindo mais de 1%, a ação caiu apenas 0,53%. Então ainda continua, em termos de curto prazo, o aspecto mais favorável para a subida desse papel até o topo histórico, enquanto não houver nenhum sinal de baixa mais definido em termos de gráfico diário, que seria a perda da média móvel, e pior ainda se um fechamento ocorrer abaixo dos R$ 51,48. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.